Olá pessoal, então Wagner aqui com vocês de novo. Conforme prometido no último vídeo, hoje estou trazendo para vocês o nosso controlador de velocidade para motores de corrente contínua, o VDH. Ele é um controlador que também acompanha a placa de potência, onde vai receber o sinal do controlador e fazer o acionamento do seu motor. Então nesse vídeo hoje eu vou estar trazendo toda a parte de parâmetros do controlador e também a ligação elétrica e o funcionamento do mesmo em bancada, tá bom? Então vamos ali agora para a parte de configuração dos parâmetros. Bom pessoal, o VDH ele conta com 3 níveis de programação. O primeiro nível são os parâmetros acessíveis ao operador, então todos os parâmetros que o operador consegue alterar. O segundo nível são os parâmetros de configuração em si do equipamento. E o terceiro nível é a etapa de calibração do controlador. Então, pressionando no primeiro nível, pressionando a tecla P, a gente tem acesso ao set point. Então, neste modo de controle, modo de potência, a gente tem o ajuste de 0 a 100% da potência, então incrementando e decrementando o valor. Basta pressionar P novamente para salvar o ajuste e retornar à tela inicial. Note que o equipamento já está em funcionamento com 10% da potência atribuída ao motor. A tecla A ela pode ter 3 funções. Função 0 seria desabilitado. Ela tem a função 1, que é o avanço manual do motor em uma segunda potência diferente da estabelecida aqui. E a função 2, que é a função de start e stop do motor, onde você consegue pausar, desligar o motor e ligá-lo novamente só através da tecla frontal. Então, para entrar no segundo modo de configuração do equipamento, pressionamos o botão P por 3 segundos e inserimos o código 162. Então, aqui nós já temos o acesso aos parâmetros. Então, o modo de controle, podemos configurar via modo de controle via potência, função 0, ou em 1, que é o controle via tempo de processo. Set point mínimo do controle de potência, set point mínimo que o operador poderá atribuir ao motor, set point máximo também, e caso o modo esteja configurado para tempo de processo, temos o tempo mínimo e o tempo máximo. O offset do tempo de processo, então caso haja um desvio no tempo real do processo, pode ser feito um ajuste de offset no mesmo. Também tem a opção de resetar ou não o offset, cada vez que for feito um ajuste no valor de tempo de processo. Manual é a potência que será atribuída ao motor caso a tecla A seja pressionada e ela esteja configurada para controle manual do motor. Então podemos setar uma segunda potência. O alarme de baixa tensão. Caso o controlador detecte que a tensão de alimentação do motor está mais baixa do que ele deveria fornecer de alimentação para o motor para manter a velocidade estável, o alarme será acionado através da saída de buzzer do controlador. A função do botão A, tecla frontal. Então, 0, a tecla estará desabilitada. Função 1, a tecla terá a função de start e stop do motor. E função 2, a tecla funcionar como um avanço manual. A função de compensação do controlador, então se essa função for habilitada, o controlador permanecerá o tempo inteiro analisando a tensão de alimentação do motor e caso haja oscilações, ele irá fazer correções automáticas na velocidade do motor, tentando manter o processo o mais estável possível. Para sairmos do modo de configuração e salvar os parâmetros, pressionamos o botão A durante qualquer configuração de um dos parâmetros, ou basta configurar o último parâmetro e confirmar que o controlador retorna ao funcionamento normal. Já o terceiro nível, que é o modo de calibração, a calibração é necessária quando a gente necessita utilizar o controle via tempo de processo. Pressionamos o botão P por 3 segundos e inserimos o código 222. Então aqui o equipamento já entrou no modo de calibração, a potência do motor é colocada em 100% e já está sendo transcorrido o tempo de calibração. Então aqui a gente coloca uma referência no início do processo, aguarda a referência sair lá no final do processo e confirma o tempo mínimo. Então em cima deste tempo armazenado na memória do controlador é que será feito o ajuste de tempos maiores para o controle do processo. Então para sair do modo de calibração basta pressionar P novamente. O controlador irá encerrar e salvar o tempo de calibração. Então agora irei demonstrar para vocês a parte de ligação elétrica do controlador, tá bom? Vamos lá.
Então, pessoal, a parte de ligação elétrica do controlador, eu tenho aqui um motor DC 12 volts, tem um buzzer que vai funcionar para sinalização, alguns cabos de alimentação do controlador, a placa de potência, também tem um transformador 220 para 12 volts, que vai ser responsável pela alimentação do motor pela placa de potência. Vamos começar aqui com o controlador, fazendo a ligação do buzzer. O polo positivo do buzzer, então, vai conectado ao pino 1 do controlador. E o polo negativo ao pino 2. O pino 3 não é utilizado. No pino 4, ele está conectando um cabo que vai ser ligado na placa de potência para monitoramento da tensão de alimentação do motor. Então, ligando o fio no pino 4. Agora também já estarei ligando diretamente na placa de potência. A placa de potência tem as indicações de cada pino que é utilizado. Então a função de compensação é o quinto pino da placa. Na parte inferior do controlador, pinos 5 e 6, nós temos a alimentação. Então, ligarei um cabo para alimentar o controlador. Fase no pino 5 e neutro no pino 6. Pino 7 e 8 é o sinal de controle que vai ser enviado para a placa de potência, o sinal PWM. Então, no pino 7 a gente tem o polo positivo do sinal e no pino 8 o polo negativo. Estarei utilizando este fio aqui para fazer a conexão. Pino 7 positivo. As ligações no controlador estão efetuadas. Então, a outra ponta do cabo que está levando o sinal PWM do controlador até a placa vão ligadas. Polo positivo no conector 3 da placa de potência e polo negativo no conector 4 da placa de potência. Agora estarei ligando o motor DC à placa. Polo negativo no pino 6. Polo positivo no pino 7. Por último, vamos fazer a alimentação da placa de potência, então com auxílio do nosso transformador. Como é um sinal alternado, não temos polaridade, então vou ligar duas pontas do fio ao transformador. E as outras duas pontas do sinal alternado de alimentação a gente liga nos bornes 1 e 2 da placa de potência. Estou utilizando um transformador de 12 volts, mas o nosso controlador, a placa de potência, suporta ter a alimentação de 24 volts também. Pronto, com isso está feita a ligação elétrica. Vamos recapitular. Pino 1, polo positivo do buzzer de sinalização. Pino 2, polo negativo. Pino 3 não é utilizado no controlador. O pino 4 do controlador vai ligado ao pino 5 da placa de potência, que vai ser o sinal de leitura da alimentação do motor. Pinos 5 e 6 do controlador são a alimentação do mesmo. Pinos 7 e 8 é a saída do sinal PWM para a placa de potência. Então, pino 7 positivo, pino 8 negativo. Na placa de potência, pinos 1 e 2 a gente tem a alimentação vinda do trafo. Pinos 3 e 4 a conexão com o sinal PWM do controlador. Pino 5 a saída do sinal de realimentação para o controlador. Pino 6 e 7 o motor conectado na placa. Vamos agora à parte de configuração para demonstrar o funcionamento do controlador embancado. Bom, agora então vamos fazer a configuração do controlador, demonstrando o funcionamento nos dois modos, tanto por controle via potência, como por tempo de processo. Então, primeira configuração, vamos entrar no
o segundo estágio de configuração do equipamento nos parâmetros, pressionamos o botão P, código 162. Modo de controle, então, eu vou configurar em 0, controle percentual de potência. Set point mínimo, vou deixar em 0. Máximo em 100% também. Tempo mínimo e máximo não irei alterar agora, pois eu não estou utilizando controle via tempo de processo. Offset também não. Reset do offset também não. Potência manual, irei deixar em 60%. O alarme, por enquanto, irei deixar desabilitado. E a função do botão, então irei atribuir função 2, que é o controle manual do motor. Função de compensação também deixarei desabilitada, pois irei demonstrar mais adiante. Parâmetro salvo, o controlador voltou à tela inicial de funcionamento. Então, pressionando o botão P, consigo ajustar a potência do motor. Vamos ajustar e o motor já irá começar o funcionamento. Ele ajustar em 30%. E agora, como eu configurei a função da tecla A para ajuste manual da velocidade, quando eu manter ela pressionada, a potência do motor será elevada para 60% conforme programado. Se eu soltar, retorna aos 30%. Agora irei demonstrar então o funcionamento via tempo de processo. Irei primeiro parar o motor. Então pressionamos o botão P, código 162. O modo agora iremos configurar para 1. Set point mínimo e set point máximo não iremos utilizar, pois é apenas para controle via percentual. Tempo mínimo e tempo máximo também não irei alterar neste momento. O offset também deixarei inalterado. O reset, vou manter o reset habilitado. Controle manual, 60%. O alarme não irei habilitar neste momento, pois irei demonstrar o funcionamento posteriormente. A função do botão agora irei configurar para Start e Stop, parâmetro configurado em 1. E a compensação também irei demonstrar junto com o alarme. Então, para a utilização inicial do controle via tempo de processo, é necessário a gente realizar a calibração deste tempo. Então, pressionamos o botão P, código 222. O equipamento entrou em calibração, motor em velocidade máxima. Basta deixar o tempo transcorrer até a referência chegar ao final do processo, por exemplo, e o equipamento irá armazenar o tempo mínimo do processo. Confirmamos a programação. Agora, esses 30 segundos foram armazenados na memória do controlador e em cima deste tempo é que ele irá fazer o cálculo de qual potência que tem que entregar o motor de acordo com o tempo configurado no ajuste. Então posso aumentar este tempo e a velocidade do motor irá diminuir. Colocando 5 minutos, por exemplo. Note que a velocidade do motor já reduz para que o processo leve 5 minutos para ser concluído. O tempo mínimo que eu irei conseguir configurar será o tempo mínimo calibrado no processo, 31 segundos. Motor em velocidade máxima significa que irá levar os mesmos 31 segundos para finalizar o processo. Agora outra função do botão A que eu configurei, Start Stop do motor. Então pressionando, o motor irá desligar, indicar Stop na tela. Pressionando novamente, o motor volta a ligar.
Agora estarei demonstrando para vocês a função de compensação automática do motor e também a função de alarme. Então vamos habilitar as duas funções, pressionamos o botão P, código 162, habilitando o alarme e habilitando a função de compensação. Então, neste momento, o controlador está monitorando a tensão de alimentação do motor e caso haja oscilações na rede elétrica com que faça que o transformador entregue uma tensão diferente da programada, o próprio controlador irá fazer ajuste na velocidade do motor. Então, vou diminuir um pouco a velocidade. Agora eu irei alterar a tensão de alimentação do transformador através de um variac para fazer com que a tensão de alimentação do motor caia a um nível onde o controlador não consiga fazer mais o autoajuste. Então a saída de alarme será disparada sinalizando através do buzzer. Aqui eu diminui apenas um pouco a tensão, então o controlador está tentando realizar o autoajuste da alimentação do motor para manter este tempo de processo estável. Agora irei reduzir mais ainda até o alarme disparar. Então, a partir deste momento, a tensão da rede elétrica caiu tanto que o transformador já não está mais conseguindo entregar a tensão desejada ao motor, então o alarme está acionado, indicando que alguma atitude deve ser tomada. Bom pessoal, então com esse vídeo eu trouxe para vocês toda a parte de configuração do equipamento, ligação elétrica e funcionamento, e no próximo vídeo estarei trazendo o nosso orímetro digital, o HRH. Então tá bom? Por hoje é isso, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube. Um abraço!